E aí, tudo bem, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse pequeno vídeo, certo? Bom, esse é o nosso primeiro encontro, né? Depois que a gente parou, né, por conta dessa pandemia que está acometendo aí todos nós, certo? E vamos gravar algumas aulas nesse modelo, certo? Para tentar facilitar o entendimento de vocês de alguns conceitos, né, da física. O primeiro que a gente escolheu foi essa relação entre música e física. Por que a gente resolveu escolher esse tema, música e física, né? Porque a música é algo que nos marca muito, né? A música, uma música, ela deixa uma lembrança muito boa. Quando a gente ouve aquela música, vem à nossa mente aquelas recordações boas. E isso acaba identificando nós, né? Então a música ela nos identifica, tá bom? E aí eu tentei fazer uma relação disso, né, que identifica muita gente, que é a música, com a física. E na verdade estão bem relacionadas. A música e a física elas andam juntas, certo? Então vamos entender nessa aula isso, tá bom? Então, olha só, antes de falar sobre música, vamos falar sobre ondas sonoras, tá bom? E aí vamos falar do som, certo? Ondas sonoras, a gente vai falar do som. Na verdade, o que são ondas sonoras? O que é uma onda? Quando fala onda, a gente lembra do mar. Mas existem vários tipos de ondas, né? Existe a onda do mar, existem as ondas eletromagnéticas, as ondas de rádio, né? Certo? E existem as ondas em uma corda, certo? Uma corda vibrando provoca ondas também. E o som, ele se propaga por conta das ondas sonoras, tá certo? Só que o som, diferente de outras ondas, por exemplo, diferente das ondas de rádio, né? Diferente da luz, que não precisa de um meio, o som, ele só se propaga se tiver um meio material. No caso, o meio material é o ar, tá certo? Então, ó, isso aqui é uma representação de uma onda, né? Uma onda é alguma coisa desse tipo, tá certo? E aí, no caso da onda sonora, o que é que vai acontecer? O que acontece é o seguinte, há uma vibração das moléculas de ar. Essas moléculas elas ficam vibrando em determinada frequência e essa vibração chega até o nosso ouvido e depois chega até os nossos tímpanos. E isso vai dar os diferentes tipos de som que chega até o nosso cérebro. Bom, então aqui mais uma representação, né, de como acontece isso, né? São ondas longitudinais, né? Elas se propagam numa direção, né? Esse formato aí, tá bom? E o som, assim como as outras ondas, tem uma velocidade. No caso, a velocidade do som, ela é diferente de outras ondas, como por exemplo da luz. A luz ela se propaga muito mais rápido. Por isso, por exemplo, quando a gente num dia de tempestade, a gente primeiro vê o clarão, né, que é o relâmpago, e só depois a gente ouve o trovão. Na verdade, a gente tem medo do trovão, né? E não era para ter medo, porque quando a gente ouve o trovão, já aconteceu o relâmpago, que é o perigoso, né, que é a descarga elétrica. E aí o som ele se propaga, ele se propaga nos meios com diferentes velocidades, certo? Por exemplo, essa tabelinha aqui ela vai mostrar alguns meios, né? E a velocidade do som nesses meios. Por exemplo, aqui no ar, por exemplo, vou pegar aqui só uma canetinha para falando. Então, aqui por exemplo, no ar, ó, no ar, a velocidade é 331 metros por segundo. Isso a essa temperatura de 10 graus Celsius. Bom, a uma temperatura maior, né, por exemplo, a temperatura 20 graus Celsius, já vai para 343. Então, a velocidade também ela vai depender também da temperatura, tá bom? Mas, em média, a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo. Ou seja, a cada um segundo, o som ele percorre 340 metros. O que é algo bem relevante, né? Uma velocidade alta, né? Uma velocidade bem alta, 340 metros por segundo. É uma velocidade tão alta
que antigamente nenhuma aeronave conseguia chegar a essa velocidade. Hoje nós sabemos que existe já, né, os jatos supersônicos, que eles conseguem ultrapassar, quebrar a barreira do ar, tá certo? Eles conseguem atingir temperaturas maiores do que essa, né, 340 metros por segundo. E aí temos outros meios, por exemplo, aqui na água, a velocidade ela já aumenta, ó, 1480 metros por segundo. E perceba que à medida que o meio ele vai passando, né, alternando do meio gasoso, líquido e sólido, as velocidades elas vão aumentando. Então, o ar, que é um gás, a velocidade, ó, é a menor, 331. Aí nós temos a água, que é o meio líquido, já aumentou para 1480. E aqui, por exemplo, no granito, que é um sólido, a velocidade chega a 6.000 metros por segundo. Então a velocidade do som ela vai aumentar nessa sequência: gás, líquido e sólido, tá bom? E aqui, né, nós temos o vácuo, é uma região onde não existe ar. Por exemplo, depois que a Terra, o espaço sideral em volta da Terra, não existe ar. Então lá também não há propagação de som, tá certo? Aqui o astronauta ele pode falar, gritar, ninguém vai ouvi-lo. Claro, se ele estiver aqui fora, né? Mas aí aqui, ó, na Terra, o som ele se propaga na água, ele se propaga no ar, né? E ele se propaga como? Através da vibração do ar. O ar ele vai vibrar e vai carregar energia, né? As ondas elas têm essa propriedade de transporte de energia, tá beleza? Vamos falar agora um pouquinho mais sobre música, né? Falar especificamente mais um pouquinho sobre música, né? Que era a temática que eu trazia no início, certo? E falar sobre frequência. A palavra frequência é algo novo para vocês? Vocês já ouviram falar? Frequência? Vou tentar explicar de maneira rápida o que é isso, tá certo? Frequência, na verdade, é o número de oscilações que uma coisa acontece. Então, por exemplo, um beija-flor ele consegue bater suas asas 60 vezes em um segundo. Isso é a frequência de vibração das asas do beija-flor, tá certo? Então, o que é a frequência? É a quantidade de vezes que uma coisa acontece em determinado tempo, tá bom? No caso do som, a frequência do som é a quantidade de oscilações que acontece, né, no ar, certo? Em determinado tempo. Então, isso pode ser, o som ele pode ter uma frequência baixa, pouca oscilação, certo? Ou ele pode ter uma frequência alta, certo? Que são muitas oscilações. E aí nós temos um som grave e um som agudo. O que seria um som grave? Né? Um som grave, certo? Esse é um som grave. E o que seria um som agudo? Certo? Então percebam a diferença, né? Do som grave e do som agudo. Certo? Beleza. Então, essa característica do som, né, que nos permite distinguir um som agudo de um som grave, exatamente a altura do som. Então, quando eu falo de altura de som, eu não estou falando isso nos leva a confundir, certo? A altura, por exemplo, quando eu falo mais assim, mas isso é mais intenso, certo? Fisicamente falando, quando eu aumento a minha voz, o tom da voz, né? Eu estou falando eu não estou falando mais alto, eu estou falando de um som mais intenso, tá certo? Então, a altura do som está relacionado com a vibração, com a frequência, certo? Se eu tenho um som, ó, se eu tenho um som que ele vibra de maneira menor, menos oscilações, certo? Ele é um som grave, certo? E um som grave é um som baixo, né?
E se essas oscilações são maiores no intervalo de tempo, então o som ele é alto, o som agudo, tá certo? E a frequência ela vai ser medida em Hertz ou Hz, ó, aqui embaixo, Hz, Hertz, certo? Então, a nossa orelha, a orelha humana, ela capta sons que vão de 20 Hz a 20 kHz, que são o quê? 20 mil Hz. Então a gente consegue estar nessa limite aí. Existem sons mais baixos que esses, são os infrassons, e sons mais altos que são ultrassons, certo? Que são sons mais agudos, sons mais graves. Deu para ver a diferença? Agora vamos falar da intensidade realmente do som. A intensidade é o que a gente pensa que é a altura, né? Então, por exemplo, quando a gente pede para uma pessoa falar mais alto ou mais baixo, na realidade nós queremos que ela fale com maior ou menor intensidade. Então, por exemplo, aqui nesse gráficozinho, ó, esse gráficozinho aqui, nós temos aqui, ó, um som. Esse som aqui ele vai ser intenso, certo? Intenso e grave. Por que ele é intenso e grave? Intenso porque, ó, olha essas ondas como elas são altas, tá vendo? Ó, intensos. Aqui é a amplitude, ela tem uma amplitude grande, ó, tá vendo? Então, intenso é como se a gente estivesse falando, né, mais alto, tá certo? E por que é grave? Porque não está oscilando muito, está oscilando pouco, certo? Aqui eu tenho um som agora fraco, né, fraco e também grave. Observe que não está oscilando muito, só que a amplitude ela reduziu aqui, ó. A amplitude dessa alturazinha aqui reduziu pela metade. Já nesse caso aqui, ó, eu tenho um som que ele vai ser intenso, porque a amplitude é grande, ó, a amplitude grande, mas agudo. Por que agudo? Porque ele está vibrando mais vezes, né? Vibra mais vezes por intervalo de tempo. E aqui ele reduziu aqui, ó, a intensidade e continua agudo, tá bom? Então, como é que nós medimos a intensidade de um som? Como é que eu sei que um som é mais intenso ou menos intenso? Existe uma unidade chamada decibel, certo? Decibel, e ó, decibel, acho que vocês já ouviram falar disso, né? É quem mede a intensidade do som. Então, por exemplo, o limite mínimo da audição é 0 decibéis. Se a gente está conversando baixinho, 10 decibéis. Se eu converso mais alto, 20 decibéis. Uma rua sem tráfego, 30 decibéis. Um tráfego intenso em grandes cidades, 70 decibéis. Turbina do avião, 120 decibéis, certo? E o limite máximo a partir do qual começa a surgir sensação de dor, né, no nosso ouvido, a partir de 130 decibéis. Agora, o que será o timbre, né? Vocês já perceberam que muitas vezes alguém chega próximo a você, fala, e você já sabe quem é a pessoa, né? Então você não está vendo a pessoa, mas pela voz você conhece identificar, né? Então essa característica é exatamente o timbre, que é uma característica ou da voz ou de um instrumento musical, certo? Então as notas musicais, elas diferem entre si por sua frequência. Cada nota tem sua frequência, certo? Mas a mesma nota, se ela for emitida por instrumentos diferentes, imagina o dó. Dois instrumentos emitem o dó. A gente consegue perceber a diferença, né? Mesmo sendo a mesma nota, mas se não for se for o mesmo instrumento, a gente não sabe dizer, né, qual é. Mas se for diferentes, a gente consegue identificar por conta do timbre, certo? Então eu tenho aqui, ó, duas notas. Essa primeira aqui é a nota de uma guitarra e essa segunda a nota de um violino, certo? Então, quando nós ouvimos a nota da guitarra, vamos ouvir a nota da guitarra, né? Ouvimos a nota da guitarra. Vou pegar aqui, só um instantinho, pegar a seta. Então nós ouvimos a nota da guitarra. Então a gente, se eu não estivesse vendo o vídeo, ao ouvir, eu poderia identificar que é uma guitarra, né? Agora, vamos ouvir a nota do violino. Então, se você fechar o olho e ficar ouvindo, você consegue identificar que isso aqui é um violino, né?
certo? Então, nós conseguimos identificar tanto a guitarra quanto o violino apenas ouvindo, né? Por quê? Porque o som tanto da guitarra quanto do violino, eles são próprios, né? Eles possuem o seu timbre único, tá certo? Beleza, gente? Então, a aula de hoje foi sobre isso, beleza? Até a próxima.